Regra de 3 composta. Vamos resolver nessa aula 3 exemplos, ok? Que tem que se utilizar a regra de 3 composta para resolver. Vamos resolver tranquilamente, passo a passo, preste atenção em todos os detalhes. Vamos lá? O primeiro exemplo. Determinado equipamento é capaz de digitalizar 1.800 páginas em 4 dias, funcionando 5 horas diárias para esse fim. Nessa situação, a quantidade de páginas que esse mesmo equipamento é capaz de digitalizar em 3 dias, operando 4 horas e 30 minutos diários para esse fim, é igual a... Então vamos lá, o que eu tenho de informação aqui? Vamos lá. Esse equipamento, para digitalizar 1.800 páginas em 4 dias, ele tem que funcionar 5 horas, ok? Primeira informação. Aí depois ele fala, mantendo essa mesma situação, esse mesmo equipamento, qual que é a quantidade de páginas que ele vai conseguir digitalizar em 3 dias, operando 4 horas e 30 minutos. Então veja que aqui eu tenho 3 grandezas envolvidas, ou seja, 3 coisas diferentes que eu consigo contar. Eu tenho o que ali? Eu tenho a quantidade de páginas, ok? Nessa situação é uma grandeza. Eu tenho a quantidade de dias, certo? Ele fala em quantidade de dias. E eu tenho o tempo, ok? Então a primeira coisa é identificar essas grandezas, ok? Então aqui eu também já quero deixar a diferença da regra de 3 composta para a regra de 3 simples, ok? A regra de 3 simples é quando eu tenho apenas 2 grandezas, ok? Quando eu tenho apenas 2 grandezas, eu trabalho com a regra de 3 simples. Se eu tiver 3 ou mais grandezas, aí a gente utiliza essa técnica da regra de 3 composta. Essa que é a diferença, certo? Nesse exercício específico, tem outro detalhe que eu quero mostrar. Veja que aqui ele fala 5 horas e aqui ele fala 4 horas e 30 minutos. Quando eu vou trabalhar com o tempo aqui para fazer os cálculos, eu tenho que deixar ele ali na mesma unidade. Ou eu deixo tudo em horas, ou eu deixo tudo em minutos, ok? Então essa aqui tem que prestar atenção quando estiver trabalhando com cálculo também, que é para facilitar. Tá? Tem uma regra, tem que ser em hora, tem que ser em minuto? Não, não importa. O importante é estar tudo em horas ou tudo em minutos. A minha dica e sugestão é que você passe para minutos, fica mais fácil para trabalhar, ok? Mas aí é sua escolha, o importante é estar em horas ou minuto. Então aqui eu vou utilizar o tempo em minutos, certo? Então eu vou ter que trocar e deixar tudo em minutos. Então vamos preencher aqui a nossa tabelinha. Primeira informação que a gente tem o quê? Que 1.800 páginas em 4 dias são utilizados 5 horas. Tem que aqui eu não vou colocar 5, né? Eu vou passar para minuto. É só lembrar o quê? Que 1 hora tem 60 minutos. Então 5 horas é 5 vezes 60, que é igual a 300. Então aqui, em 300 minutos, em 4 dias, trabalhando 300 minutos por dia, eu consigo fazer 1.800 páginas. A outra informação agora, o que ele vem aqui, Qual que é a quantidade? Então a quantidade eu não sei, vou chamar de X, tá? Em 3 dias eu consigo fazer trabalhando 4 horas e 30 minutos. Veja, vamos passar tudo isso aqui para minuto. 4 horas, vou fazer 4 vezes 60, porque eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Fica 240 mais aqueles 30 minutos, dá 270, tá? Então 4 horas e 30 minutos é a mesma coisa aqui, 270 minutos. Então ele está falando, em 3 dias, operando 270 minutos diário, quantas páginas ele vai conseguir digitalizar, ok? Então o primeiro passo é esse, preencher a nossa tabelinha. Então veja que a gente não fez nada demais, pegamos os dados ali da situação e organizamos a nossa tabela. Agora o que é importante? Verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ok? Porque daí se for inverso a gente tem que inverter alguma coisa aqui. Então montou a tabela, vamos para a análise. A análise é feita de 2 em 2. Esquece os números agora para fazer essa análise, vamos pensar apenas na situação. Então o que eu faço? Eu vou lá onde tem um xizinho e coloco uma setinha para cima. E agora eu vou analisar de 2 em 2. Então primeiro eu vou fazer a quantidade de dias com a quantidade de páginas, certo? Pensa na situação, eu tenho os equipamentos.
Quanto mais dias trabalhando, eu vou conseguir digitalizar mais ou menos páginas? Na teoria, quanto mais dias eu trabalhar, mais páginas eu vou digitalizar, ou seja, quanto mais eu aumentar uma grandeza, a outra também vai aumentar. Então as duas são diretamente proporcionais. Então a setinha das duas para cima, certo? Agora vamos analisar o tempo com a quantidade de página. Aí você vai pensar assim: quanto mais tempo eu tiver trabalhando, eu vou digitalizar mais ou menos páginas? Quanto mais tempo eu estiver trabalhando, eu vou digitalizar mais páginas. Então, quanto mais eu aumento o tempo, mais eu aumento as páginas. Então, a setinha também é para cima. Ou seja, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais em todas as situações, ok? Então, aqui eu não vou precisar inverter nada. Eu vou manter do jeito que é. Então, agora vamos montar a nossa continha. Como deu tudo direto, eu não vou alterar nada, eu vou pegar do jeitinho que está na tabela. O que eu faço? Eu pego a coluninha que está com x, copio ela, ó, 1800 sobre x igual. Aí eu coloco igual e vou pegando as outras colunas. Primeiro eu vou pegar a quantidade de 4 sobre 3 e vou multiplicando uma pela outra, vezes 300 sobre 270, ok? E é assim que monta, bem tranquilo. Se tivesse mais grandeza, eu ia multiplicando aqui até acabar. Então agora é só fazer continha, certo? Aqui uma dica. Como isso aqui é uma fração, ela é uma divisão. Então quer dizer que eu posso cortar zeros. Então eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, eu já posso eliminar para facilitar meu cálculo. Então vamos lá. Vai ficar 1800 sobre x é igual 4 vezes 30, 120. 3 vezes 27, 81. Aplica a regrinha de 3 cruzando aqui agora. Vai ficar, começa onde está o x para facilitar. Fica x vezes 120 igual 1800 vezes 81. X vezes 120, 120x igual 1800 vezes 81, 145.800. Isolo o x, fica x igual 145.800. Aqui você vai lembrar que entre o 120 e o x tem uma multiplicação escondida. Então, o 120 sai desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, meu x é igual. Aqui veja que eu tenho uma divisão, tem um zero em cima, um zero embaixo, eu posso cortar. Então, ficou 14.580 dividido por 12 é igual a 1.215. Ou seja, em 4 horas e 30 minutos, ele vai conseguir digitalizar 1.215 páginas, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo agora. Se 3 painéis solares fotovoltaicos produzem 70 kWh de energia em 50 dias, o número de painéis solares que produzem 112 kWh de energia em 15 dias é... Então vamos lá, veja que grandezas que eu tenho envolvido aqui. Ele fala 3 painéis que produzem 70 kWh em 50 dias. Então eu tenho quantidade de painéis, a quantidade de energia e a quantidade de dias, certo? Aí ele vem perguntando, qual o número de painéis que precisa para produzir 112 kWh em 15 dias, tá ok? Então vamos lá, nossa tabelinha, quais são as grandezas? Quantidade de painéis, quantidade de energia em kWh e a quantidade de dias. É isso que eu tenho de informação. Então a primeira ele fala que 3 painéis conseguem produzir 70 kWh em 50 dias, certo? Aí ele pergunta qual o número de painéis, então aqui é meu x, vai produzir 112 kWh em 15 dias, certo? Então vamos lá, tabelinha montada, certo? Agora a nossa análise. Então o que a gente faz? Coloca a setinha lá no x, certo? E vamos analisar 2 em 2. Primeiro vamos ver a quantidade de painéis com a quantidade de energia, certo? Eu tenho uma quantidade de energia a produzir. Quanto mais painéis eu tenho, eu vou produzir mais ou menos energia? A lógica é simples, né? Quanto mais painéis eu tenho, mais energia eu vou produzir. Então, setinha para cima. Quanto mais eu aumentar um, mais o outro vai aumentar. Mesma direção. Então, quantidade de painéis com quantidade de energia são grandezas diretamente proporcionais, certo? Agora vamos analisar a quantidade de painéis com a quantidade de
dias, certo? Agora pensa aqui, ó, você tem uma quantidade de energia para produzir. Quanto mais painéis eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos dia para produzir aquela quantidade de energia. Aqui a lógica é o seguinte, ó, se eu tenho uma quantidade lá para produzir, quanto mais painéis eu tiver disponível, menos dias eu vou precisar para produzir aquela energia, certo? E se eu pensar o contrário também, né? Se eu tiver pouquinho painéis ali, eu vou demorar mais dias para conseguir aquela quantidade de energia. Então veja que aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento uma, mais a outra diminui. Então, quanto mais painéis eu conseguir, menos dias eu vou precisar para conseguir aquela quantidade de energia, certo? Então, é muito importante essa análise. Por quê? Vamos lá agora montar o nosso cálculo. Então, vai ficar, ó, 3 sobre x, que é a coluninha do x, lembra? Aí a gente coloca o sinal de igual e vem. Essa coluna ficou direta com a quantidade de painéis, então eu não mexo nela, ó, do jeito que ela é, 70 sobre 112. Veja que essa coluna deu grandeza inversamente. Se deu inversa, eu tenho que inverter, ou seja, o 15 que está embaixo vai para cima e o 50 que está em cima vem para baixo. Ó. Vai ficar 15 em cima e os 50 embaixo. Então é isso que eu tenho que prestar atenção, ok? Analisou, deu inversa, eu inverto a minha coluninha. Daqui para frente é só fazer cálculo, igual já fizemos no primeiro exemplo. Então vai ficar 3 sobre x igual 70 vezes 15, 1050. 112 vezes 50, 5.600. Aplica a regrinha de 3. Aqui lembrando, ó, como é uma divisão, tem um zero em cima e um zero embaixo, eu posso cortar. Então vai ficar desse lado, ó, x vezes 105 igual 3 vezes 560. X vezes 105 é 105x igual 3 vezes 560, 1680. Aqui vai ficar x igual 1680. Lembra que aqui tem uma multiplicaçãozinha, então o 105 estava multiplicando, ele passa dividindo. X é igual 1680 dividido por 105 é igual a 16, ou seja, eu preciso de 16 painéis para em 15 dias conseguir produzir 112 kWh de energia, ok? Então agora vamos para o nosso último exemplo. Em uma fábrica de doces, 10 empregados igualmente eficientes, operando 3 máquinas igualmente produtivas, produzem em 8 horas 200 ovos de Páscoa. A demanda da fábrica aumentou para 425 ovos por dia. Em razão dessa demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina, igual às antigas, e contratou mais 5 empregados, tão eficientes quanto os outros 10. Nessa situação, para atender a nova demanda, os 15 empregados operando as 4 máquinas deverão trabalhar por dia durante... Então vamos lá, o que a gente tem de informação aqui? Ó? Que 10 empregados operando 3 máquinas produzem em 8 horas 200 ovos de Páscoa. A demanda da fábrica aumentou para 425 ovos por dia, certo? Aí eles agora estão com 15 empregados, porque eles contrataram mais 5, certo? Eram 10 e agora tem 15. E ele quer saber então... Para atender essa nova demanda, quanto que eles vão ter que trabalhar por dia operando essas 4 máquinas? Por que 4 máquinas? Olha lá atrás, a fábrica tinha 3. E em determinado momento ele fala que a fábrica adquiriu mais uma máquina, ok? Então vamos lá, primeiro passo, ok? Eu destaquei aqui os pontos principais, ainda está meio confuso aí, professor. Não se preocupe, agora a gente vai fazer o quê? Montar a nossa tabelinha. Montando a tabelinha, a gente organiza os dados, acabou o nosso problema. Então o que a gente tem aqui, ó? Que grandezas que eu tenho? Eu tenho a quantidade de empregados, certo? É a primeira coisa que eu consigo contar ali. A outra coisa que eu consigo contar, a quantidade de máquinas. A outra, a quantidade de horas, certo? Aqui eu vou trabalhar com horas mesmo, porque nenhuma parte aqui apareceu minuto aqui no meu problema, então eu vou deixar horas, mas lembrando que eu posso passar para minutos se eu quiser, lembra? Eu deixo tudo em horas ou tudo em minutos, certo? E o último, a quantidade de ovos por dias,
ok? Então isso aqui que eu tenho de informações, ou seja, aqui são as minhas grandezas. Então vamos organizar a nossa primeira linha da tabela. Ele fala que 10 empregados, tá, operando 3 máquinas, trabalhando 8 horas por dia, consegue produzir 200 ovos, certo? Agora ele vem falando que ele quer saber para produzir 425 ovos, porque a demanda aumentou. Então ele contratou mais 5 empregados, ou seja, dos 10 que tinha, ele passou a ter 15 empregados. A fábrica adquiriu mais uma máquina, ela tinha 3, adquiriu mais uma, ficou com 4, certo? Aí ele vem perguntando quantas horas esses 15 funcionários vão ter que trabalhar, ou seja, nas horas é o X, porque é justamente a pergunta do problema, tá vendo? Ó? Eles deverão trabalhar, as alternativas tá 8 horas e 30 minutos, ou seja, justamente o que eu tenho que achar, o tempo. Quanto tempo eles vão ter que trabalhar para suprir essa nova demanda que é de 425 ovos por dia, ok? Prontinho, a nossa tabela montada. Organizamos os dados, não tem mais como errar. Agora a parte principal, analisar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então o que a gente faz? Vai lá na quantidade de horas, setinha para cima. Então primeiro vamos fazer quantidade de horas com a quantidade de empregados, certo? Pensa, você tem uma quantidade de ovos para fazer ali no dia, ok? Não pense em número, pensa ali, eu tenho uma quantidade, certo? Quanto mais horas do dia eu trabalhar, eu vou precisar de mais empregado ou menos empregado para acabar aqueles ovos? Quanto mais horas eu tiver disponível para trabalhar, eu preciso de menos empregado. Pensa ao contrário também. Quanto mais empregado, quanto mais gente trabalhando para fazer aquela quantidade de ovos, eu vou precisar de mais horas ou menos horas para terminar aquela encomenda? Quanto mais gente trabalhando, menos hora, ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento uma, a outra automaticamente diminui, certo? Agora vamos analisar a quantidade de horas com a quantidade de máquinas. Mesma coisa, você tem uma quantidade ali para produzir. Quanto mais máquinas eu tiver trabalhando, eu vou precisar de mais hora ou menos hora para dar conta daquela demanda ali? Ué, bem simples, né? Quanto mais máquinas trabalhando, eu vou precisar de menos horas. Então também são grandezas inversamente proporcionais, ok? Quanto mais eu aumento uma, a outra diminui. Agora a última análise, quantidade de horas com a quantidade de ovos. Aqui também é bem simples, pensa. Quanto mais horas no dia eu tiver de trabalho, eu vou produzir mais ou menos ovos? Aqui é bem tranquilo, né? Seriam grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais horas do dia eu tenho disponível para trabalhar, mais ovos eu vou conseguir produzir. Então elas são grandezas diretamente proporcionais. Ok, agora é só montar a nossa continha. Lembra? Primeiro eu pego a coluninha onde está o x, então vai ficar 8x igual. Aí eu vou pegar a primeira coluna. Ó. Quantidade de empregados é inversa à quantidade de horas, então tem que inverter. Ó. O 15 foi para cima e o 10 veio para baixo. Agora vezes a próxima coluninha, a quantidade de máquina, também deu inversamente proporcional, então tem que inverter. Ó. O 4 que está aqui embaixo vai para cima e o 3 que está lá em cima vem aqui para baixo, vezes a próxima coluninha. A quantidade de ovos deu diretamente proporcional, então eu não inverto, porque elas estão indo para a mesma direção. Então o 200 continua lá em cima e o 425 continua aqui embaixo, ok? Prontinho, agora é só fazer o cálculo. Então vai ficar 8 sobre x é igual 15 vezes 4 vezes 200 dá 12.000. Agora embaixo, 10 vezes 3, 30. 30 vezes 425, 12.750. Veja que aqui é zero, eu posso cortar. Agora é só aplicar a regrinha. Ó. Vai ficar x vezes 1.200 igual 8 vezes 1.275. X vezes 1.200, 1.200x igual 8 vezes 1.275, 10.200. Isolo x igual 10.200. O menos 200
vezes x, ó, porque lembra que aqui tem uma continha de vezes. Então esse 1.200 estava multiplicando, ele passa dividindo. Veja que eu tenho 2 zero aqui em cima e 2 zero aqui embaixo, eu posso cortar os dois. Então meu x é igual a 102 dividido por 12, 8,5, ou seja, para produzir uma quantidade de 425 ovos, ele vai precisar de 8,5 horas. Tem que daí você olha aqui nas alternativas, não tem 8,5 horas. Então o que você vai fazer? Transformar essa partinha em minutos. Então o 8 aqui é a parte inteira, então quer dizer que isso aqui é 8 horas. Isso que sobra depois da vírgula são os minutos. O que eu faço para transformar em minutos? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, 8 é horas. O que sobrou aqui? O 0,5, né? Ou seja, só essa partinha que sobrou eu multiplico por 60, certo? Porque eu sei que em uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou fazer 0,5 vezes 60, que é 30, ou seja, esse vírgula 5 representa 30 minutos, ou seja, a resposta correta são 8 horas e 30 minutos. Maravilha? Espero que tenha gostado. Então agora refaça esses exercícios. Ficou dúvida? Volte, faça tranquilamente, veja que tem muita análise que tem que fazer. Se você está começando agora a resolver esse tipo de exercício, ele parece um pouquinho complicado, mas você vai fazendo alguns, você vai ver que vai ficar bem fácil essas análises, ok? Então pratique, refaça, volte o vídeo quantas vezes forem necessário, veja onde você está acertando, onde você está errando, que você vai ver que vai ficar muito fácil resolver. Aqui na descrição do vídeo estou deixando o link de uma lista de exercício gratuita para você e também do meu material de 4.000 exercícios de matemática para que você possa conhecer, ok? Aproveita também, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, maravilha? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!